Fala galera, beleza? Nesse vídeo vocês vão ver 10 questões de eletrodinâmica que podem cair na sua prova. O professor ama de paixão essas questões e eu posso falar isso com toda a propriedade possível. Pessoal, então você que está aí preparando para fazer uma prova, faz essas 10 questões, vai ser muito bom para você. E você que está preparando para o vestibular de 2024 ou para o Enem, então façam essas questões que também será muito importante para vocês. Então, sem muita delonga, tenta fazer, pausa o vídeo, tenta fazer e depois você olha a minha resolução, beleza? Combinado? Bora estudar então com esta primeira questão que eu já coloco ela como top 1, galera. Ela eu acho que vai ter em alguma prova, você pode ter certeza disso. Olha só, o que está falando nela? O raio cai, você pode ver, o raio caiu aqui e o pé direito dele está a 900 kV e o pé esquerdo está numa posição de 800 kV. Isso quer dizer que quando o raio cai, o DDP é uma diferença de potencial num raio aí de não sei quantos quilômetros ou quantos metros. Então ele quer saber qual é a corrente que passa nesta pessoa, tá? Se tem esta diferença de potencial, sabendo que a resistência é de 80 kΩ. Então bora lá, você vai fazer primeira lei de Ohm. U é igual a resistência vezes corrente, e se U é igual a resistência vezes corrente, você percebe que 900 menos 800, que é a diferença de potencial, lembrando que é 900 kV, isso significa 900 mil volts. E aqui também é 800 kV, que significa 800 mil volts. Esse K aqui é um fator de 1000 multiplicado por 1000. Então, diferença de potencial, olha, menos 900 e 800 é igual à resistência do corpo humano, que é 800 kΩ, vezes a corrente. Então, a diferença de potencial aqui é 100, você vai passar a resistência dividindo para descobrir a corrente. Percebam que eu vou cortar o K com K, pessoal, porque os dois estão em fatores de 1000. Então, você corta 1000 com 1000. Logo, 100 dividido por 80, você tem uma corrente de 1,25 A. E a alternativa correta é a letra B, galera. Você pode ver e nós vamos marcar a letra B. Então é isso, esta é a questão de primeira lei de Ohm, diferença de potencial, por isso que essa pessoa vai levar uma corrente de 1,25 A e pode ser muito perigoso, beleza? Esta é a primeira questão. Bora para a segunda questão. Já a segunda questão é uma questão típica de etiqueta. Você pode ver 120 volts e a potência de 1.200 watts é uma etiqueta de um ferro elétrico. Então, é um ferro de passar e ele quer saber qual é a corrente elétrica. Professor ama de paixão, como a questão do Enem também. Lembrando que essa questão é da Unip Medicina de 2023, só vestibulares de 2023, hein? Então, o que ele quer? Ele quer a corrente elétrica, como eu já disse, e você tem a diferença de potencial que o ferro pode funcionar, que é 120 volts, e a potência, 1.200 watts, que significa esse ferro gasta 1.200 joules de energia a cada 1 segundo. Lembrando, watts é o quanto de energia gasta em 1 segundo. E volt é a rapidez com que os elétrons passam. Então você vai usar a potência igual a U vezes I. A potência, como você viu, é 1.200. Repetindo, é a quantidade de energia gasta em 1 segundo em joule. Então, 1.200 joules por segundo. O DDP você tem que é 120 e a corrente aí. Passando 120 dividindo, porque ele está multiplicando, 1.200 dividido por 120, você tem uma corrente de 10 A. Ou seja, esse ferro elétrico de passar vai usar 10 A e a alternativa correta é a letra D, galera. Então é isso, se você gostou, bora para top 3, a questão 3, que é a mais utilizada para os professores. Essa questão é da UERJ de 2023 e também muito típica do Enem. Falar assim, qual é a melhor geladeira, ferro, ar-condicionado, chuveiro? O que é melhor? Qual mais econômico? Enfim, o Enem gosta muito de questões assim também. E os professores, idem. Pessoal, olha só, ele quer saber qual que tem a maior corrente elétrica dentre esses aparelhos aqui. Então você vai ter que usar potência é igual a DDP vezes corrente. Lembrando que DDP é a rapidez com que os elétrons passam, a corrente é a quantidade de elétrons e a potência é a energia gasta em joules a cada 1 segundo, chamado de watts, galera. Então você vai usar cada um da tabela, apesar que não precisa se você já é muito bom de conta em matemática, mas olha lá como que faz.
Potência, vou isolar o I, então passo o U dividindo, potência dividido por DDP. Então a potência da geladeira é 360 watts ligada a 120 volts. Então a corrente é de 3 amperes. Logo você vai colocar 3 amperes aqui, como você percebe. Ele quer saber qual dos aparelhos apresenta maior corrente, você vai fazendo isso em todos. 2.520 dividido por 120, 3.300 watts dividido por 220 volts, 4.400 watts dividido por 220 volts. Se você é bom de matemática, você só de analisar você vai saber qual é que tem a maior corrente. Mas caso você é inseguro, então faça todas as contas. O ferroelétrico vai dar 21 amperes, o ar-condicionado 15 amperes e o chuveiro elétrico 20 amperes. Logo, você pode perceber que usa maior corrente elétrica é a alternativa de letra B, ferro elétrico, pois apresenta uma corrente de 21 amperes. Beleza? Então, essa é a questão muito utilizada pelos professores Enem e principalmente pela UERJ. Na questão 4 é uma questão da FATEC 2023 e espero que você goste. É uma questão super contextualizada e muito bacana que os professores adoram de paixão. Então, se você está estudando, você vai me agradecer que essa questão vai cair na sua prova, olha lá, hein? Então, você precisa saber que, olha, no primeiro, ele quer saber a alternativa correta de acordo com o quadrinho, as tirinhas. Então, bora lá, a letra A tá falando assim, ó, no primeiro quadrinho, a cobra é eletrocutada porque seu serpentear... Eu vou parar de ler, só falar que a cobra é eletrocutada, pô, a cobra é eletrocutada no quadrinho 4 e não no quadrinho 1, então já parei de ler. Vamos para B, no segundo quadrinho, o passarinho não é eletrocutado por não estar tocando o fio de baixo, no qual a corrente elétrica passa. Verdade, se ele não está encostando, não vai levar choque. Mas no quadrinho 1, no quadrinho 3 e também no quadrinho 4, ele não está levando choque. Então não é só por isso que não pode ser a letra B, galera. Então não é por isso. Letra C, no terceiro quadrinho, o passarinho não é eletrocutado, pois a cobra impede a passagem de corrente elétrica. Gente, a cobra é isolante agora, ela impede a passagem de corrente elétrica. Mesmo se a cobra fosse isolante, não existe um isolante ideal. Ela ia ser queimada e talvez poderia passar corrente elétrica. Então, a alternativa C, com certeza não. Olha, eu vou dar uma dica colocando números aleatórios aqui para que você possa perceber o que eu quero. Olha só, é mais ou menos assim, ó. Vamos supor que o fio de cima, eu vou chamar que ele tem um potencial de 60 volts. Então, são 4 quadrinhos, cada fio de cima tem 60 volts, e o fio de baixo eu vou colocar 30 volts. Ou seja, o passarinho não é queimado porque os pezinhos dele estão no mesmo potencial. A diferença de potencial, perceba, a diferença de potencial do passarinho, se ele está pisando num fio de 30 volts e no mesmo fio de 30 volts, o DDP aqui é 0 volts. Por isso que ele não toma choque, porque ele está pisando no mesmo fio. É pisar mesmo. Enfim, ele está fazendo isso no mesmo fio. Por isso que a cobra também não leva choque aqui. Lembrando que o fio é ideal. Fio real mesmo. Há uma diferença de potencial no mesmo fio, tá? Mas mesmo assim, o passarinho, o pezinho deles estão muito próximos. Eles não tomam choque. Muito bacana isso, né? E agora você pode perceber que aqui a cobra levou um choque violento. Por quê? Ele foi de um potencial de 60 para um potencial de 30. Então há uma diferença de potencial, aleatoriamente, que eu estou colocando aqui, de 30 volts. E isso faz que ele tenha um choque considerável. Lembrando que eu coloquei números aleatórios, mas isso aqui é muito maior, esse DDP. Então U é a diferença de potencial. Só vai ter choque quando haver DDP. Lembre disso, primeira lei de Ohm, DDP é igual a resistência vezes corrente. A cobra tem resistência, há uma diferença de potencial, então vai passar corrente e ele vai ser eletrocutado. Assim, galera, vamos ver a letra D. No quarto quadrinho, a cobra é eletrocutada, pois há passagem de corrente elétrica ao se conectar dois potenciais elétricos diferentes. Então, a alternativa correta, sim, é a letra D. Vamos ver a letra E. Nos quadrinhos, a cobra e o passarinho são eletrocutados por passarem de um fio para o outro. Não, porque o passarinho está sempre no mesmo potencial, ele não tem uma diferença de DDP. Então a alternativa correta é a letra D, galera, e espero que você goste. Bora para a próxima! Nessa questão é a FAMEMA 2023, a primeira questão do nosso top 10 aqui de circuito elétrico,
que o professor vai colocar em um instante na sua prova, você pode ter certeza. E para você que está estudando o Enem, uma questão muito importante. Ele quer saber qual é a resistência que tem que colocar em XY aqui, tá, pessoal? Sabendo que tem um DDP do circuito de 100 volts, tem uma resistência de 20 e 120 ohms aqui. Então, qual é a resistência aqui para que possa passar uma corrente total de 2 amperes? Primeira coisa que você faz, preste muita atenção sobre isso. Eu vou colocando aqui, olha, letras. Isso aqui é uma dica. Quando não tem resistência, você não troca a letra. Então, em cada esquina, você vai colocando as letras, você vai perceber, olha, aqui é A, não tem resistência, A. Não tem resistência, A. Não tem resistência, A. 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 Então, todas esses aqui não há resistência. Olha, como há uma 120 ohms aqui e uma resistência aqui, que ele quer justamente isso, qual deve ser essa resistência? Você vai trocar para B, aqui B, B. Eu troquei a letra porque teve resistência, tá, galera? Então, aqui eu vou ter que trocar a letra de novo, a próxima letra do alfabeto C. Aqui eu não troco porque não há resistência aqui e muito menos aqui. Então, isso significa o quê? Tudo que tiver diferença de potencial, olha, vê a questão de cima, a top 4, que eu falei isso. O potencial significa o potencial de A e aqui é o potencial de B. Logo, há uma diferença de potencial, uma resistência, vai ter corrente passando aqui. Aqui também há uma outra diferença de potencial, de B para C, uma resistência também terá outro tipo de corrente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Na verdade, a gente precisa descobrir qual é a corrente total. E é muito interessante descobrir a corrente total para que a gente possa achar a resistência equivalente total e aí sim a gente acha a resistência que tem que colocar em XY para que a corrente seja de 2 amperes. Então, para que a gente possa achar a resistência equivalente, é necessário usar a corrente total, que eu falei para vocês, e o DDP total. Então, é isso que nós vamos fazer. Olha só, você pega aí, ó, U igual a R vezes I, o DDP é 100 volts, a resistência AC, lembrando que o terminal vai de A, inicia em A e termina em C, e a corrente é 2 amperes, que aqui passa 2 amperes. Lembrando, depois divide e depois volta 2 amperes de novo. Então, a resistência equivalente que nós estamos falando é de 50 ohms, galera. Ok, então nós sabemos que a resistência inteira que tem aqui é de 50 ohms. Só que tem um de 20, 120, qual deve ser essa resistência? Agora, o que nós vamos fazer? Galera, você precisa saber que aqui elas estão em paralelo, pois estão no mesmo terminal. AB, mesmo diferença de potencial. Se estiver no mesmo DDP, eles estão em paralelos. Como aqui é AB e aqui é BC, eles estão em série, essas resistências. Então, o 20 está em série com o resultado do paralelo de 120 e o de baixo. Prestou atenção? 20 está em série com o resultado do paralelo 120 com o de baixo. Então, o que eu vou fazer? Olha só, preste atenção nas letras AB e BC e eu vou colocar aqui de acordo com as letras. Olha só, a resistência AC, que é a total, que nós descobrimos que é 50, é igual à resistência AB mais a resistência BC, porque eles estão em série, terminais diferentes, resistências em série. Você soma as resistências. Então, você vai colocar 50, a resistência AB, que é aquela em paralelo, que eu não sei o resultado dela, mais 20, que é aquela que está aqui sozinha, tá? Então, fazendo isso, a resistência AB dá 30 ohms, ok? Aqui, galera, vale 30 ohms, o resultado do paralelo. Então, qual deve ser essa resistência? Nós vamos fazer a fórmula do paralelo quando tem pares de resistência, que é chamado produto pela soma. Olha só, o produto pela soma. Então, a resistência AB que nós descobrimos que é 30, o produto, uma é 120, a de cima, a de baixo é o que eu quero, dividido pela soma, ou pela soma da resistência que a gente quer mais o 120. Vamos colocar os valores, matemática, eu passo esse resultado todo multiplicando, lembrando que isso aqui multiplica o 30, por isso está em parênteses. Eu passo o 30 dividindo, é melhor do que fazer distributiva, chuveirinho. Então vai dar, olha, 120 por 30, muito melhor do que fazer chuveirinho, você pode ter certeza disso. Então vai dar 4 esse resultado. Eu vou passar essa resistência para cá, subtraindo, que vai dar 3Rx. E 3Rx é igual a 120. Qual número multiplicado por 3 que dá 120? Pô, 40, né? Então a resistência
é 40 ohms. Logo, a alternativa correta é a letra E. Do nosso top 10, talvez a mais complicada foi essa, da FAMEMA 2023. Espero que você tenha gostado. Bora para a próxima que pode cair na sua prova. Olha lá, hein? Nessa questão da Unisc 2023, pessoal, ele está falando que existem 3 lâmpadas iguais e ele quer saber a afirmação correta sobre esse caso. E cada alternativa, galera, dá uma lida nas alternativas para saber o que você vai fazer. Essa é a dica que eu te falo. Porque aqui está falando, a fonte de tensão está ligada e todas as lâmpadas acendem porque a corrente elétrica que percorre cada uma é a mesma. Não é, a corrente elétrica não percorre cada uma mesma, não. Aqui, ó, a corrente elétrica passa total. Depois a corrente divide em 2, porque está vendo aqui uma divisão de 2 fios. Então a letra A já está errada. Quando a fonte de tensão está ligada, todas as lâmpadas acendem porque a tensão que percorre cada uma é a mesma. Não há diferença de potencial e eu vou provar para vocês já com números. E a letra C está falando que L2 e L3 tem a metade da tensão da lâmpada L1. Eu tenho que provar isto. Então, quando tem essas questões que fala que a metade, a corrente é o dobro, na letra D está falando isso, é melhor você colocar valores, galera. Isto, a questão do Enem também ama de paixão, apesar que essa questão é da Unisc 2023 e seu professor também gosta. Vamos ver o que a gente faz. Eu já falei que nós temos que colocar valores. Então, eu vou colocar valores, tá? Como eu tenho experiência, eu vou colocar valores que dá números certos, com resultados certos. Precisa fazer muitas questões, precisa treinar muito para que você possa colocar valores corretos e não complicar a sua conta. Então eu vou colocar aqui um DDP, tá, pessoal, de 36 volts e as lâmpadas tudo de 4 ohms. Mas antes disso, eu quero uma dica para vocês, que eu falei isso na questão anterior. Quando você tem uma letra, isso é chamado potencial de A. Se não tem resistência, o potencial é o mesmo. Então aqui é A. Tem resistência, que é a lâmpada, você troca a letra. Então, nós temos o potencial B. Próxima letra do alfabeto. Continua sendo B aqui, porque aqui não tem resistência. E aqui troca a letra porque tem a lâmpada 3. Então, vai ficar C, porque aqui não tem resistência. Aqui também C, porque aqui não há resistência. E C, não há resistência. Por quê? Porque nós temos uma diferença de potencial de AB, uma diferença de potencial BC. Isso significa que essas duas lâmpadas estão em paralelo porque eles apresentam o mesmo DDP, a mesma diferença de potencial, que é de B a C. E a lâmpada 1 está em série com essas duas em paralelo, porque a diferença de potencial é diferente, como eu já disse na questão anterior. Galera, então, eu falei com vocês que eu vou colocar o DDP 36 e todas as resistências de 4 ohms que falou que as lâmpadas são iguais. Então eu vou descobrir tudo de acordo com as alternativas. Ele quer a tensão e a corrente de cada ponto das lâmpadas. Então o que eu faço? Primeiro, eu vou achar a resistência equivalente, como você pode perceber aqui, ó. Olha, o que eu faço? Tem duas resistências em paralelo, como eu falei, era o BC. Você pega o valor da resistência e divide pela quantidade. Isso você pode fazer quando ela está em paralelo e quando as resistências são iguais. Então você pega o valor e divide pela quantidade. Como são duas lâmpadas em paralelo, então você divide por 2. Logo, a resistência equivalente é 2 ohms. Ou seja, se eu tirasse essas duas lâmpadas, a corrente não ia alterar, tá? Nada do resultado do meu circuito, e colocasse uma de 2 ohms, ok? Então, beleza? Agora, aquela de 4 ohms e o resultado, elas estão em série, por isso que eu coloquei a resistência equivalente de AC, logo é a soma das resistências. Assim, você tem o 4 mais 2, a resistência equivalente do circuito inteiro é de 6 ohms. Ou seja, se você tirasse essas 3 lâmpadas e colocasse uma resistência de 6, a corrente total não iria alterar. Beleza? Nós achamos a resistência equivalente total, você vai usar DDP, U é igual a resistência vezes corrente. Então, o DDP AC eu coloquei como 36, a resistência como 6, né, que nós descobrimos, e a corrente dá 6 amperes. Isso quer dizer que aqui, você pode perceber, vai ter 6 amperes, aqui vai passar 6 amperes, e aqui embaixo vai passar 6 amperes. Mas percebam que aqui, quando está passando 6 amperes, vai dividir a corrente e depois vai unir 6 amperes de novo. Como as lâmpadas são iguais, galera, isso é muito importante, a corrente dividirá exatamente ao meio. Então vai ter 3 amperes aqui e 3 amperes passando por aqui.
Depois desses 3 amperes, como eu disse, vai ter 6 amperes de novo. Olha só que interessante. Como existe nas alternativas falando sobre DDP, que até na letra C, tá? Vamos achar o potencial de cada uma. Olha, eu vou pegar o DDP do terminal AB, tá? Que tem só uma lâmpada que é de 4 ohms. E eu sei a corrente que passa, que é essa aqui, ó, para quem não está entendendo. AB está passando uma corrente de 6 amperes e uma resistência de 4 ohms. Então eu tenho o DDP. Lembrando que DDP é a rapidez com que os elétrons passam, que eu já falei isso em questões anteriores nesse vídeo. Resistência é a dificuldade da passagem de elétrons e corrente é a quantidade de elétrons. Então eu vou achar a diferença de potencial de AB, porque nós sabemos que não pode passar de 36 volts, que é o AC, é o total. Então deve ser menor que 36. Vamos fazer, olha, a resistência é 4, que é aquela lâmpada lá, e a corrente que passa lá é 6. 4 vezes 6, 24 volts. Então, aqui é 24 volts o AB, logo BC é o restante do total, que é de 36 volts. Assim, você tem AC é 36, o AB acabamos de ver é 24, logo BC é 12 volts. E olha só, a alternativa correta fala que a tensão nas lâmpadas L2 e L3 é a mesma, sim, porque estão em paralelos, e é a metade da tensão da lâmpada L1. Como nós vimos, a L2 e L3 tem um DDP de 12 e a L1 há um DDP de 24. Então, 12 é metade de 24, a alternativa correta só pode ser a letra C, galera. Então, se cair essa prova, fique alerta, tá? Treina, porque são questões um pouco de nível mais superior do que as outras que a gente estava fazendo. Bora para a próxima questão. E nessa questão da EA 2023 é uma questão típica do vestibular e também uma questão típica do Enem, galera. O Enem adora tabela, como eu já disse em questões anteriores, para comparar e quer saber qual é o mais econômico, ou qual tem a menor resistência ou maior resistência e blá, blá, blá. Essa questão aqui nós temos 4 fios e ele quer saber qual é a menor resistência, resumindo. Mas se você quiser, dá uma lida, pausa o vídeo e tenta resolver. Essa questão é da segunda lei de Ohm, galera. Então vamos descobrir qual é o fio que tem a menor resistência. Como? Ele fala que L é o comprimento, S é a área, a largura do fio, área pequena, área maior, e Rho é o material, seja ouro, prata, zinco, cobre, tungstênio e por aí vai. Então vamos ter que fazer isso. Como que eu faço? Olha só como é que é legal. Olha, pessoal, eu coloco uma resistência como referencial, que é o Rho, L e S, que é a área. E aí você olhando na tabela lá, você pode ver, né? Olha, volta lá para a tabela, vamos colocar o fio RA. O fio RA tem o mesmo material, ele é o comprimento 2 vezes, ele é um comprimento o dobro do, vamos colocar, do original, né? E a área é a mesma. Logo, vai ter um multiplicador, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Então, se você colocar o 2 na frente, o Rho e o L, ou o L na frente, não faz diferença. Então, 2 Rho L sobre a área. Como você sabe que Rho L sobre a área é o R de resistência, logo, a resistência A fica o dobro da resistência original. Vamos dizer assim. Bora para a resistência B. Já na resistência B, você tem Rho, L, e lá na tabela fala que é o dobro a área, ou seja, o B tem uma largura muito maior. Então, você dá uma separada, na ordem dos fatores não altera o produto. Rho, L e S, nós sabemos que é a nossa resistência original, então você vai ter uma resistência dividido por 2. Lembrando que isso aqui é a nossa resistência. E o número aqui, porque foi dobrado a área, ficou metade da resistência. Olha, até agora o B está ganhando, porque tem a menor resistência possível. Vamos para o C. O C parece que é a metade do material, ou seja, o material que tem em relação ao original é a metade da resistividade, a área é a metade, ou seja, diminui, logo isso pode ter uma resistência um pouco maior, mas em compensação eles cortam meio com meio, você simplifica, fica Rho L sobre S, que parece um 5, mas é um S, tá, galera? Assim fica a resistência, ou seja, fica igual à original. A resistência C é a resistência original. Vamos para a resistência D, senão a B é a campeã e vai ter a menor resistência. Na D, ele diminui a resistividade pela metade e aumenta a área 3 vezes, vai ficar muito largo. E se ficar muito largo, a resistência diminui cada vez mais. Vamos ver como é que vai ficar? Eu coloquei em fração, porque eu amo de paixão, é mais fácil para raciocinar de cabeça. Então, meio você conserva aqui, ó, que é como se fosse 1, tá, galera? Conserva o numerador
e multiplica invertido o denominador, que é 1/3, fica 1 vezes 1, 1, 2 vezes 3, 6. Rho L sobre S é a resistência, ou seja, a resistência foi dividida por 6. Logo, é a que tem a menor resistência de todas. É a letra D, galera. Então, marca a letra D e seja feliz. Dava para fazer só de cabeça se você treina bastante. Se você está aqui é por isso. Você está indo no caminho certo. Bora para a próxima questão. Nessa questão da UCPEL 2023, galera, nós temos duas baterias em paralelo. Vejam só, um amperímetro ligado em série e um voltímetro ligado em paralelo. Tudo certinho. O exercício quer saber quanto que vai marcar o voltímetro e quanto que vai marcar o amperímetro. Não adianta regalar o olho e ver qual que está marcando lá, não. Tem que fazer conta. Então, o mais importante, pessoal, isso aqui é uma questão de circuito com gerador. Então já complica um pouquinho, então preste atenção o que eu vou falar, tá? Se você sabe, para o vídeo, tenta resolver e os professores gostam muito de colocar isso na prova, tá? Esse estilo de questões na prova e o Enem também, tá, galera? Então preste bastante atenção. Olha, aqui há uma pegadinha, vamos dizer assim, porque as baterias estão em paralelo. Logo, quando as baterias ficam em paralelo, preste bastante atenção, o DDP não altera, mas as resistências estão em paralelo, você sabe, tem que fazer. Ou somar pelo inverso, ou pega o valor da resistência sem paralelo e divide pela quantidade, tá? Porque as resistências são iguais. Ou você faz produto pela soma. Existem 3 maneiras para resolver. Como eu vou pegar mais fácil, elas estão em paralelos, você pega, se elas são iguais, pega o valor e divide pela quantidade. Então é 1 dividido por 2, porque existem 2 resistências aqui. O DDP não é alterado, ou seja, transformei em uma bateria de 12 ohms, de força eletromotriz, um DDP ideal, e que tem uma resistência interna de 0,5 ohms, ou seja, para falar que nada funciona 100%, essa resistência é que está transformando em efeito Joule, ou seja, em energia térmica. Essa pilha esquenta devido a essa resistência, entre aspas, só para representar que nada funciona a 100%. E ela é de 0,5 ohms. Então vamos montar esse circuito aqui, tá, pessoal? Embaixo aqui, ó, você pode perceber. Aí, ó, essa é a pilha, né? De 12 volts de força eletromotriz, resistência 0,5, ligado a uma resistência que é a lâmpada de 2,5, que o exercício falou, beleza? Então ele quer saber qual é o amperímetro. Para fazer isso, você faz primeiro a lei de Ohm. DDP, resistência e corrente. E acabou. O DDP vamos colocar como ideal, que é 12 volts. A resistência é como se estivesse sem pilha aqui. É como de pegar aqui, ó, resistência 0,5, está passando no mesmo fio e vai na resistência 2,5. Se eles estão no mesmo fio, logo a resistência é em série. Logo é 2,5 mais meio. Soma as resistências para ter uma resistência equivalente. E aí você vai descobrir a corrente. Logo, 12 dividido por 3, passa dividindo, a corrente vai ser de 4 amperes. Logo, você tem 4 amperes em todo o circuito, galera. Lindo isso. Ficamos com a alternativa C ou A. Agora vamos descobrir o DDP da resistência 2,5, porque a lâmpada, o voltímetro, percebam, está na lâmpada. Assim, você pega a resistência da lâmpada e a corrente que passa na lâmpada. Logo, a resistência vai ser U igual a RI, que é a diferença de potencial. A resistência é 2,5. A corrente é 4 que passa na lâmpada. Logo, o DDP é de 10 volts. Assim, a alternativa correta é a letra A, galera. Mas preste atenção e um crédito para essa questão. Olha só, galera, nós temos um DDP ideal de 12 volts. Essa pilha não é ideal, ela perde por temperatura, porque ela esquenta, normalmente todas as pilhas do mundo esquentam. Ela perde 2 volts de DDP por essa resistência interna. Logo, o que sai na pilha mesmo de diferença de potencial é 10 volts, como nós descobrimos para ligar essa lâmpada. Então, toda a energia química transformando em energia elétrica é 12 volts de DDP, ela perde energia térmica 2 volts devido a essa resistência interna e alimenta todo o circuito, que no caso é só uma lâmpada, 10 volts para uma resistência de 2,5. A alternativa correta é a letra A. Espero que você tenha entendido um pouco o gerador, e aqui tem gerador em paralelo
E ele quer descobrir voltímetro, que fica em paralelo, e amperímetro, que fica em série. Muito importante isso também, porque pode cair na sua prova só isto. Falar assim, ó, amperímetro em série e voltímetro em paralelo. Então tome cuidado, beleza? Vamos para a próxima questão. Nessa questão da FAMERP 2023, talvez é para ninguém zerar e se a pessoa está sabendo usar as fórmulas certinho. Tá, pessoal? Ele quer saber a diferença da potência de entrada e da potência de saída de um carregador. Olha, existem várias questões e você pode ter certeza disso que vai ter numa prova sobre carregador, entrada, saída, carregador de celular, equipamentos eletrônicos. Então a entrada é de 220 volts e a corrente é de 0,5 ampere. Já a saída, 20 volts e a corrente é de 5 ampere. Você vai usar a fórmula da potência que tem DDP e corrente para descobrir cada uma delas e fazer a diferença. Basicamente é isso, então bora lá. A potência de entrada, potência é igual a DDP vezes corrente. Você tem o DDP de 220 e a corrente, que é a metade. Você tem uma potência de 110 watts. Lembrando que 110 watts, eu já falei isso aqui nesse vídeo, mas é importante repetir, é 110 joules gasto a cada 1 segundo. E DDP é a rapidez com que passa. E a corrente é a quantidade de elétrons que estão passando. Então, na entrada serão gastos 110 joules a cada segundo, significando 110 watts. Vamos ver na saída, é a mesma fórmula, U vezes I, só que o DDP é 20, a corrente é 5, então vai ter 100 watts de potência, ou seja, gasta 100 joules a cada 1 segundo. Logo, a diferença de potência é de 10 watts, tornando a alternativa correta a letra D, tá, galera? E comenta aí se alguma dessas questões vão cair na sua prova, ou caíram, ou já caiu e você tá vendo como que resolve, e era para você ver esse vídeo bem antes, né? Tô ligado. Bora para a próxima. E essa questão de Albert Einstein, Medicina de 2023, lembrando, todos os vestibulares aqui são de 2023, ele quer saber qual é a alternativa correta. O que acontece aqui? O professor pede para um aluno segurar um clips, tá? Esse clipe ele é ideal, ou seja, não tem resistência nele, tá? É um clipe metálico, olha, você despreza, e a pilha ficou bastante quente, ficou muito quente, ou seja, isso significa que passa muita corrente elétrica. Quando uma coisa aquece, nós chamamos de efeito Joule, ou seja, a corrente elétrica está passando com maior quantidade, com maior valor. Isso aquece a pilha. E o menino nem conseguiu segurar, soltou, e quer saber por que isso ocorre, tá? Uma vez que o clipe é metálico, então, por que isso ocorre? Por que circulou uma maior corrente? Ah, porque igualou a diferença de potencial entre os extremos da pilha e a sua força eletromotriz. Ah, inverteu a polaridade da pilha. Tornou-se nula a diferença de potencial. Galera, vejam só o que rola. Olha só. Você tem que entender que a pilha é dessa forma. Essa é a pilha. Aqui é a força eletromotriz ideal. Ou seja, toda a energia química transformando em energia elétrica. Eu já falei isso na questão anterior. Aqui a resistência interna da pilha, falando que nada funciona 100%. Então a gente representa como uma resistência, porque a pilha vai esquentar e essa energia vai ser perdida. E tudo que passa aqui é energia utilizada. Mas o que o cara fez? Ele ligou um clipe e ligou direto na bunda da pilha, ou seja, no terminal da pilha, que não tem nada para ser ligado. Ou seja, a corrente vai passar muito rápido aí. Por quê? Olha, primeiro vamos colocar aquelas letras que eu falei para vocês, que está em questões anteriores também. A, e quando tem resistência, a gente troca a letra, que é A. Olha, A, porque não tem resistência nenhuma, A e A. Ou seja, o positivo da lâmpada até o negativo, o positivo da pilha até o negativo da pilha tem o mesmo potencial. Logo, se ele tem o mesmo potencial, ele vai passar a máxima corrente. Por quê? Porque é isso aqui, ó. U é o DDP utilizado. Epsilon, que é a força eletromotriz, é o DDP ideal. É o DDP que se fala que toda energia química transforma em energia elétrica. Menos a R vezes I, o produto disso, você sabe que a primeira lei de Ohm, é o DDP perdido por efeito Joule, porque a pilha aquece. Então, o DDP ideal e tira o DDP por temperatura, você tem um DDP útil. É basicamente a lei geral do gerador. Ok. Então, o que rola? O potencial aqui é A e o final também é A. Logo, não há DDP útil, é 0 volts. Isso implica com uma corrente máxima. Por quê? Porque você vai passar o RI para cá e a resistência interna da pilha é muito pequenininha.
Logo, você tem uma corrente muito grande, porque quanto menor a resistência, ou quanto menor o valor do denominador, maior será o seu resultado. Isso é matemática. Se você colocar um denominador bem pequenininho, o resultado, que é a corrente elétrica, vai ser muito grande. Por isso que está passando muita corrente elétrica aqui. Tá? Por isso que aqueceu a pilha. Então vamos ver qual é a alternativa correta. Ele fala assim, letra C, eu parei na letra C, tornou nula a diferença de potencial entre os extremos da pilha. Sim, entre os extremos da pilha tornou-se nula, logo é a letra C. Mas vamos na letra D, diminuiu a resistência interna da pilha. Não, a resistência interna não diminui. A tendência é que quanto mais velho a pilha, maior será a sua resistência interna. Não tem como diminuir, a não ser se você fabricar outra. Elevou a força eletromotriz da pilha. Só se fabricar outra, porque o DDP da pilha é de acordo com o que é fabricado. Então, sempre vai ser um valor. Só inverteu-se polaridade. Não houve isso, lembrando, igualou a diferença de potencial entre os extremos da pilha à sua força eletromotriz. Não foi na sua força eletromotriz. Porque aqui existe outro DDP. Ó. Vamos colocar aqui uma letra X, tá, pessoal? E aqui A. Olha, de X a há uma diferença de potencial, que é essa resistência. Ele deu ao DDP nas polaridades da pilha e não foi igual na força eletromotriz, ok? Então, essas são as questões do top 10 que eu falei para vocês. Espero que você tenha gostado e eu posso falar com você, tenho certeza. Uma dessas questões você vai ver ela de novo ou vai ver muito parecida em outros vestibulares que aí estão por vir, beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado. Curte, se inscreva no canal se você não é inscrito. Falou, tchau, tchau. Fui!